Obrigado, Senhor, por essa noite, pela comunhão, pela tua palavra. Estamos abertos à direção do Amém. Espírito. Queremos e desejamos teu falar. O teu falar para nós é um iluminar nosso caminho. Teu falar nos traz direção. E teu falar nos encoraja. Encoraja nosso coração para prosseguirmos como peregrino nesse mundo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus seja louvado. Amém. Então, o falar de Deus é tão rico que você pode falar o mesmo versículo 500 vezes, mas sempre vai ter uma conotação diferente. Ou sempre vai abranger algo, Sim. né? Então, quando você fala de Abraão, parece que já tantas vezes não ouvimos de Abraão, mas olha esse versículo aqui, irmão. É Isaías 41:8. Isaías 41:8. E quando ele fala do 8, se você ler do versículo 1 ao 7, está falando sobre a situação dos povos, das nações, que Deus se faz conhecer e as pessoas temem a Deus, mas eles prosseguem Sim. na sua idolatria. Termina no versículo, olha o versículo 7 que diz: Assim o artífice anima ourives, e os que aliça com martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura. O que diz da soldadura? Está bem feita. Então, com pregos fixa o quê? A palavra de Deus, não o ídolo, para que não se caia. Ou seja, ele fez uma analogia de como as pessoas ou as nações têm temor de Deus, mas prosseguem em sua idolatria. Aqui ele faz, Uhum. porém, versículo 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Aí como continua. Tu, a quem. Só um minutinho, irmão. Esse é o capítulo. Capítulo 41, versículo 8, né? Ah, bom, eu estava no 48, por isso que É eu vi 41, aqui. é. É E 41? 8. 8 por quê? Porque a partir dali ele começa a mencionar sobre Israel, né? Sim. Sobre Jacó, sobre Abraão. E quando ele disse de Abraão, ele disse meu amigo. Essa expressão, né? Meu amigo. Ah, sim. Meu amigo. E continua dizendo, disse, tu, a quem tomei dessa extremidade da terra. Eu pergunto, ele tomou a Jacó ou Abraão da extremidade da terra? Tomou Abraão. Isso. Mas aqui, irmão, quando você lê, ele está fazendo uma figura de Cristo. Por isso que você tem que ler sempre olhando para algo profético do Sim, que Jesus é. Mas está falando de sim, Abraão. Aí que lindo, irmão. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. sim. Aonde você tinha visto isso que Deus falou com Abraão? Mas o Isaías está falando, irmão. Sim. Isaías está falando de uma maneira bem clara, né? Aham. Logicamente que isso aponta para Cristo, né? Está Sim. falando do seu servo, que é Cristo, mas está mostrando do ponto de vista de quem? De Abraão. Ó, e continua. Não temas, porque eu sou contigo. Olha que lindo, irmãos. Não te assombres, É. porque eu sou o teu Deus. Eu te Amém. fortaleço e eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Olha que lindo. Amém. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Sim, Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Vai fazendo o filme, irmão, do sim, 11 experiências de Abraão. Olha, você vai lendo isso aqui e vai vendo a mão de Deus sobre Abraão, irmão.
como Deus sustentou em toda Como foi situação. tratando, né? Pois é. Como você está transmitindo, como foi a ascensão do caminhar, né? Isso, irmão. Isso aí. Que lindo. O versículo 12. Aos que pelejam contra ti, buscar-lo-ás, porém não o acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque Sim. eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e Amém. te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém. Oi, que lindo, irmão. Ô, irmão Diego, você já tinha ouvido uma palavra que Deus falou para Abraão desse jeito? Você vê que a amizade que Deus tinha com Abraão pode declarar essas coisas pessoalmente para ele, né? Meu amigo. Continua. Não temas, ô vermencinho de Jacó, povocinho de Israel, eu te ajudo, disse o Senhor, e teu redentor, o Santo de Israel. Olha, vermencinho, irmão, Amém. não temas. Olha que impressionante. Eu que farei de ti um trilho cortante e um novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moarás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padegarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Ó, Sim. continua aqui no 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não a sua língua se seca de sede. Mas eu sou o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o Amém. deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Olha, plantarei no Amém. deserto e o cedro e a cássia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste e o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e os santos de Israel criou. Amém. Então, Aleluia. Glória a Deus. então aqui você tem o desdobramento parcial. Por um lado está falando de Abraão, mas depois prossiga falando de Jacó, depois prossiga falando de Israel. Você vê como é que Deus conduz aquilo que Deus quer. A partir da amizade de alguém que quer fazer a vontade de Deus. E nós estamos lembrando com a Lília que essa expressão amigo de Deus é muito interessante, porque você tem a expressão que Jesus vai falar, né? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu A vos minha mando. Lembra? os manda. É, Você lembra, Diego, onde está isso aí ou não? Não, irmão, não lembro. Vós sois. Estou procurando aqui. João 15, 14. João 15, eu estava folhando aqui. Você viu? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É o 15 Já também, não irmão. vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém. Glória a Deus. É, Você vê que. Sim,
Diz que Em Gênesis ele traz a palavra amigo também? em Gênesis também. Ó, que vê? É. Falar assim, é, vou ocultar a meu amigo Abraão o que é de fazer, lembra? É, quando eles. Vamos ver lá? Vamos lá. Muito boa essa conexão. Ó. 18, capítulo 18, versículo 17 de Gênesis 18. Gênesis. 18, versículo 17. Deus anuncia. Foi muito bom essa palavra, hein? Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos sua casa depois dele, a fim de guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e assim não é, sabê-lo-ei. Você sabe, irmão, que não menciona a palavra amigo em Gênesis ali, nem Jeová, nem o Senhor fala para ele, meu amigo, né? Sim, Mas o fato de não ocultar a ele o que ia fazer é uma sim, consideração de amizade, porque ele estava por destruir Sodoma, né? Sodoma e sim, Gomorra. Mas ele disse: ocultarei isto de Abraão. Não tem a palavra amigo, mas o fato de ele trazer essa informação para ele mostra a amizade. Agora, como é que nós entendemos a amizade? Todos os versículos que menciona de Abraão, por exemplo, segunda de sim. Crônicas. Olha aqui, tem outro versículo aqui em Crônicas, ó, que vai falar. Segunda de Crônicas 27. Olha aqui diz, capítulo 20, versículo 7. Segundo, segundo Crônicas. Capítulo 20, versículo 7. É. Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, esse irmão, Esse aí. dessa terra, de diante do seu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abrão, teu amigo, Isso. né? Tá vendo? Aqui em Crônica, mas lá em Isaías, Isaías está mencionando também a amizade de Deus com Sim. Abraão. Então, por que que era amigo? E essa expressão amigo é porque ele traz revelação das coisas que ele vai fazer. Viu, irmão? E É, olha, quando você estava lá, ontem, na reunião de domingo, eu queria estar lembrando dessa versículo que nós comentamos. sim, Olha esse versículo de 18, Gênesis 22. sim, Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. sim, Mas olha aqui esse versículo. Abraão permaneceu ainda na na presença do presença do Senhor. Senhor. E olha agora o temor que como ele se aproxima. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com Com o ímpeto. ímpio? Ele faz uma pergunta, né, irmão? Sim, Se souber porventura 50 justos na se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio,
como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti? Sim. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Sim. olha como que ele vai continuando. Disse mais, Abraão: eis Sim. que me atrevo, olha lá, É. a falar. Quem que atreve a falar? É uma relação de amizade, né, É irmão? uma relação de amizade. Né? Porque não Muito é uma bom. relação de patrão-empregado, né? Não. É uma relação de amizade, né? Sim. Muito bom. Atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, a maneira que chegou. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Respondendo, não a destruirei se eu achar ali 45 ao Senhor. Disse ainda mais Abraão, e se porventura ali houver 40, não a farei por amor dos 40. E 40. E insistiu ainda, irmão. Não se ire, ó Senhor. Olha, não se ire. Farei ainda, se houver porventura, ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Você está notando que ele vai buscando um diálogo, né? Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar do Senhor. Se porventura houver ali 20, depois respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos vícios. Disse ainda a Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, Que coisa, não hein? nos destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Sim. Você viu uma coisa aí que o Senhor responde pontualmente? Bem, Ele respondeu de acordo com de o que foi acordo. fazendo a pergunta. Sim. Ele não podia pular É. lá para. Não, ele foi de Direto, né? acordo. É. É, Eu acho que ele podia encurtar a conversa dizendo: Você não vai salvar meu sobrinho e sua família? sim. Mas É, mas você vê que ele não se atreveu a falar dessa maneira, né? Porque ele não se ele atreveu. entendia que Deus não era Ele, parcial em um julgamento. é, É ele isso. entendia o que estava acontecendo Sim, totalmente. entre Sodoma e Gomorra. Ele sabia, ele sabia duas situações. Que Ló estava compungido, que ao mesmo tempo que ele foi para aquelas campinas onde que seus olhos viram, ao mesmo tempo ele tinha um coração de temor Amém. a Deus. Então que você pode notar que existia uma luta no interior ali, como fala a expressão, Ló Sim, tinha uma luta de um temor em relação a Deus e tinha uma luta muito grande sim, em relação a. Acho que isso é uma coisa importante a relacionar. E sim, no ponto, Abraão, ele não atreve a falar diretamente intervir pelo sobrinho. Ele sim, interfere por justa. Primeiro verdade. por 50, depois. É muito rico isso aí, né? Você trazendo a expressão da amizade, irmão, tem um versículo que eu vou pedir para o Diego ler, Salmo 25:14. Olha que lindo isso, porque amizade, irmão, vamos dizer, poucas vezes nós encontramos um relacionamento de amizade de Deus com alguém, né? Mas Sim. pontualmente Abraão é mencionado. Mas olha que interessante esse Salmo, Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aí. Puxa vida. Outra expressão diz: dará a conhecer seus segredos. Então você vê Sim, que é, a quem Deus podia contar o que ele ia fazer, irmão? Se não era alguém que tinha, vamos dizer assim, aquela intimidade, aquela profundidade com Deus, né? sim. Porque, irmão, sempre que nós olharmos para a circunstância, mostra o grau de profundidade que nós temos com Deus. Quando
vivimos uma circunstância, né? Sim, É. Mas ao mesmo tempo, esse é um aspecto. O segundo e mais importante é o que Deus revela, o que Deus mostra. Tem outro versículo, irmão, em Amós, capítulo 3, versículo 7. Se quiser ler, irmão Mori. Amós, capítulo Amós. 3. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós está na Bíblia, viu, Diego? Daniel, Depois de Joel, né? Capítulo. Oséias, é É, depois de Oséias, isso. Joel, Oséias, Joel e depois Amós. Joel, Amós. Isso. Capítulo 3, versículo Sim, 7. certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Aos seus É. servos, os profetas. Aí, é. Mostrou uma relação de intimidade, né? É intimidade, irmão. A intimidade do Senhor. Isso. E eles tinham que ser obedientes àquilo que Deus falava, né? Lembra capítulo 23, né? E quando você fala de Moisés, lembra que foi questionado Moisés por Arão e Miriam, né? Acaso Deus não fala conosco? Lembra essa expressão? Lembro, lembro. É. Olha o que Deus diz, irmão, de Moisés. Está lá em Deuteronômio. É, tô procurando aqui. Êxodos, É Gênesis 17, né? Ah, não é esse, não. É Éxodo seria, né? seria Êxodos, né? Porque teria que. Vai estar por Capítulo 12, Números, capítulo 12, versículo 1 e 2, irmão. É Números. números. Sim. É Números, a capítulo sediação de 12. Midian. Isso. Capítulo 12, versículo 1 e 2. É. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Olha só, Olha irmão. lá. Essa expressão, ô Diego. O Senhor ouviu, viu, Diego? É forte isso aqui, hein? Era varão Moisés muito manso, né? Muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só, irmão. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai a tenda da congregação e saíram eles três. Olha só. É, agora tô falando aí. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Oh, Boca a boca com ele falo, claramente, é. e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes em falar contra meu servo, contra Moisés? Isso aqui é impressionante, hein? Tá vendo, hein? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Que coisa impressionante, irmão. Você vê, então, essa diferenciação de pessoas íntimas que buscam o Senhor é muito categórica, irmãos. Por isso que nós estamos falando da amizade de Abraão, que é oportuno trazer isso aqui, o que o Senhor fala para os seus discípulos. Nós limos já, né?
mas o servo não sabe as coisas que o seu Senhor vai fazer, mas só os seus amigos que sabem. Por isso que o Senhor não chamaria mais ele de servos, e sim de amigos. Mas vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos ordeno. Olha só, que impressionante, irmão. Isso sim, somente na intimidade, né, irmão? sim, Essa profundidade com o Senhor, né? Então, eu acho que é muito oportuno nós trazer isso como ensino para nós, né? Que nós não estejamos simplesmente contentes com nossa experiência do passado ou com o que verdade. nós sabemos nas Escrituras, mas nós queremos o coração de Deus, né? Nós queremos ser íntimos do Amém. Senhor, né? Eu lembro que o irmão Ever sempre falava isso, né? Lembra, irmã Maria? O irmão Sim, Ever falava sobre essa intimidade, né? Então, a intimidade do Senhor e o Senhor se prepara os filhos. revela. É, é muito impressionante, né? É. Aí, agora, esse versículo aqui ficou complementando, né, irmão, o que nós estamos falando. Agora, Sim, trazendo ainda mais um versículo, eu vi outro versículo aqui que me chamou a atenção. Eu vou falar aqui para os irmãos. Tiago já nos limos, né? O Diego não estava, né? Seria bom ler de novo, irmão. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Vamos ler de novo esse versículo, porque o Diego não estava. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado e para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. ah, sim, muito bom. Então, esse relacionamento, irmãos, essa intimidade é Deus falando, não é nós falando. É isso que é a distinção, irmãos. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, porque a gente confunde intimidade. Aí eu fico falando um monte de coisa, meus problemas, minhas dificuldades, tudo que eu quero, tudo que meus planos, e Deus tem que ouvir porque ele é meu amigo. Não é assim, não, irmãos. A amizade com Deus é quando ele estabelece sua vontade e ele fala. Por isso que o que Jesus É, fala complementa essa amizade que está dizendo. Que amizade que Abraão tinha com Deus? Porque ele ouvia o que Deus ia fazer, ele não intervinha no que Deus ia fazer, não dava sua opinião. Ah, eu acho que é assim, Deus vai fazer isso, mas não, imagina se Abraão falasse, ei, irmão, ô Deus, eu acho que não é bom você destruir duas cidades ali, né? Tem tanta criancinha é, que não merece morrer junto, né? A gente ia dar opinião, não é? sim, É. Mas você vê o temor dele quando ele disse: o Senhor vai destruir o justo com os injustos. Se tiver, e aí ele vem, né? 50 justos, sim, baixa para 30, baixa para 20. Aí você vê, ele tinha temor, mas ele não estava dando palpite a Deus, o que ele, sim, ele deveria fazer, né? Dar uma opinião, né? Então, nós somos amigos de Deus quando fazemos a vontade dele, irmão. É sim, nessa relação em que está mostrando. Porque Abraão creu a Deus. Você vê, Abraão creu a Deus porque Deus está falando com ele. Deus está dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Não é assim? Então ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E então é chamado de amigo de Deus. Não é lindo isso aqui? muito lindo. Ó, tem mais um E olha, versículo. viu, irmão, só Sim, para irmão. pegar um gancho, tá Sim, certo que é uma linha, mas quando você pôs em Tiago, nós estamos falando da amizade, sim, e o contraste disso em capítulo, só um versículo, em capítulo 4, versículo 4 já fala do oposto da amizade, né? sim. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo Puxa é vida. inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Que Deus. coisa, hein? Você vê, irmão, que esse versículo encaixa certinho no que nós estamos falando. Encaixa Com certinho contraste, né? o O que que, é, contraste, né? O contraste. o que que é não ser amigo? É ser infiel. É. É não Ser fiel. corresponder. É não corresponder ao que Deus está falando. E fica Maravilhoso. muito mais forte, irmão, fica muito Sim, mais forte para a nossa vida quando você fala não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, porque as concupiscências da carne, as cobiças do mundo não procede, né? É João, né? João que fala. sim. É João. João. Isso, João. Primeiro de É, João, capítulo 2, né? capítulo 2 Versículo versículo 15. 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa bem como suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus Puxa, você vê? permanece eternamente. E a Amém. vontade de Deus é obediência. Amém. E quando o próprio filho, né, ele veio e mostrou que meu reino não é desse mundo, né, Amém. irmão? Puxa vida, hein? Essa parte nos faz a gente toda vez colocar nossos joelhos no chão, nossa cara no chão e falar, Senhor, a quem temos servido, irmão? Amém. Servindo a Deus ou estamos servindo as nossas atribuições, os Sim, nossos desejos, né? Então é muito, muito, muito rico que ela faz mostrar que essa peregrinação da ascensão de de Abraão Abraão. era um relacionamento de amizade e intimidade, né? Você não viu Sim, ali em Salmo, você falou intimidade. Por que que é intimidade? Intimidade quando você conhece realmente o desejo do coração amém. da outra pessoa, né? Então é Maravilhoso. muito rico, bem, muito rico. O que você achou, Diego? Tem um versículo aí, engatinhado, não? Achei muito interessante também a questão da amizade, da intimidade que tem que ter com Deus Amém. para ser chamado de amigo, né? Sim, Eu estava escutando aqui enquanto eu fazia algumas coisas aqui. amém. Maravilhoso. Eu vi os É versículos aqui muito rica a postados. reunião. Amém, glória a Deus. E a gente está como sendo provocados por Deus em relação à nossa situação, porque isso nos leva a examinar nossa condição diante de Deus. Podemos dizer, Amém. os três que estamos aqui, né? E os irmãos que vão ouvir depois. Podemos dizer que nós somos amigos de Deus, irmãos? A Acredito que palavra sim. fala. Fala, irmão Mori. Somos amigos de Deus, né, irmãos? Fala, se faz, eis aquilo que vos manda, né? Então, eu vejo que pela infinita misericórdia é de É, andando na presença do Senhor, estando em Cristo, nós temos esse privilégio de amigo e filhos e co-herdeiros com Cristo, né? amém. Que tudo aí nos remete, irmão, não um esforço da carne, né? Mas Sim, nos remete a uma circunstância de posição. Em posição, estando em Cristo, eu estou vivendo nessa intimidade. Como que nós vivemos nessa intimidade com o Senhor? O Espírito nos fala as verdades que estão dentro da palavra. A amém. unção, até passei por esse versículo agora. Olha aqui, que é uma coisa mais que fala dessa amizade. Fala assim, primeiro, eu estava lá em João, né? Fala assim, desculpa, por 1 João, Sim, olha esse versículo que nós estávamos lendo aqui por perto, olha que precioso. Quanto, 1 João, capítulo 2 versículo 27, quanto a vós outros, a unção que isso. dele recebesse permanece em Amém. vós, Aleluia. e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, como vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele aí, irmãos, como Amém. também ele vos ensinou.
Então, irmão, eu vejo que é muito importante essa amizade, esse ensino que o pai traz para a gente através do filho, ela continua colocando num caminho ascensional para o que que o Senhor quer? Que sejamos servos maduros, né, irmão? Sim, Né? Então eu vejo que filho, eu falei servos, não, filhos maduros, né? amém, Filhos maduros. Então esse filhos maduros é você viver diariamente tendo uma intimidade com o Senhor, né? Então eu amém, vejo que é uma palavra, eu vejo que é um privilégio, né, irmão? Quando nós ouvimos a palavra, estamos alinhados com a vontade do Senhor, a unção fala para o nosso coração, como o Espírito Santo está falando através de nós agora, nesse momento, amém. através dos três irmãos que estão aqui reunidos, e mais a irmã Lília, mais Irmã os Lília, quatro irmãos, né? A Lília está ali, é, e, e, e os demais irmãos que vão vir. E essa unção amém, é verdadeira. Então, é que muitas vezes a gente fala, puxa vida, essa amizade, essa intimidade, como diz, é para aqueles que o buscam. amém, Dá-me conhecer, Senhor, a cada dia, para a gente ter mais intimidade com o Senhor. amém. Amém. Muito rico. Tem dois sintomas para você dizer estou na amizade, Característica. ou características, né? Sim, Eu acho que é bem notório quando você é declarado amigo de Deus, você está sempre sendo deslumbrado com a pessoa dele, porque você está recebendo a revelação do que ele é. Uhum. Não é sim. do passado. Porque quando você conta assim, ah, não, é lá em 1989, eu vi Deus, rapaz, eu fiquei uma noite inteira. E você comenta lá de não sei quantos anos atrás. Tive uma Algo está errado, né? experiência, né? É. A nossa experiência deve ser progressiva, porque ele é insondável. E É Paulo verdade. lembra que os rogos, as orações dele era para que os irmãos sejam cheios do pleno conhecimento, que Amém. possa compreender o amor, a largura, a profundidade, né, do amor de Cristo. Então, essa é uma das características de alguém que está na amizade. E a segunda é a obediência. Obedecer o que Deus fala. É. Agora a Amém. pergunta é, irmãos, o que Deus falou para nós coletivamente? Constantemente está falando. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Porque separado de mim, nada pode fazer. Mas tem um falar, irmão Diego, que é pessoal. Isso. É. Que cada um de nós tem nessa intimidade com Deus. Que o outro não sabe, é você e Deus só. Que Deus fala no teu coração, na tua mente, quando você está andando, né? Que às vezes você, nós, no dia a dia, às vezes nós estrivamos no seu próprio entendimento. Mas quando você começa a confiar no Senhor, persevera nele, insiste com ele, né? Ele se agrada disso, né? Não tem aquela parábola que o Senhor dá de um juiz justo, injusto, que diz que Sim, uma viúva importunava esse juiz muito tempo. Você importunava-se constantemente pedindo para que atenda a causa dela. E esse homem ficou tão frustrado, tão incomodado que atendeu, né, aquela causa daquela mulher, porque ela ficou importunada. Agora eu pergunto, irmãos, será que o Senhor vai ficar importunado se nós insistimos com ele, né? Porque esse é pessoal, cada um de nós. Você tem um falar direto com ele, que não precisa os demais saber, né? Vamos dizer. Mas você quer Deus. E em teu falar, em tua intimidade com ele, você insiste em relação a algumas coisas. E que isso é muito bonito, irmãos. Mas sim. você sabe que às vezes a gente vai perdendo isso? Essa insistência nossa, pessoal, com Deus. E não estou falando insistência de coisas materiais. Não estou falando disso, não. Estou Sim. falando daquela realidade que você busca com Deus. Aquela profundidade. Por exemplo, eu vou dar uma experiência, aproveitar. Eu tenho um versículo que me ajudou muito na intimidade com Deus. Bom, vamos lá. Eu vou contar a minha experiência aqui, né? Sim. É Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Esse versículo aqui, irmão,
eu teve experiências pessoais com essa palavra. E Deus. Olha o que diz. Capítulo 10, versículo 19. Até o 23. Olha, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Amém. Jesus. Irmão, você sabe o que eu falar para Jesus? Então a palavra diz que tem que ter intrepidez, mas eu não tenho, Senhor. Eu falava assim direto para ele. Eu não sei o que é ser intrépido. Aqui diz que tem que ser intrépido, mas a minha experiência não é estar intrépida, não. Falava para ele assim, para entrar no Santo do Santo. Olha só, irmão. Irmão, Sim. se você pedir uma coisa como essa, o Senhor vai ouvir tua oração, porque se tem uma coisa que Deus quer, é que você seja intrépido para entrar no Santo do Santo, irmão. Pelo sangue de Jesus. Olha aqui, Diego. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo Amém. véu, este é pelo sua carne. E tendo, esse aqui, irmão, puxa, eu chorei muitas vezes aqui, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Puxa, irmão, nós somos a casa de Deus. E nós temos um Amém. sacerdote, um grande sacerdote, irmão. Puxa, irmão, quando nós insistimos em relação a estas coisas, pode ter certeza que Deus se agrada, irmão. Sim. É. Porque às vezes nós somos muito da emoção, do sentir. Ah, eu tenho que sentir. Não. Com Deus não tem isso de sentir, não, irmãos. É racional com Deus. É disposição, é intrepidez, é ousadia. Isso que vale para Deus. Então, eu falo a minha experiência, aprendi com esse aqui muitas vezes insistir com esse com Deus. Olha o que diz o 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Puxa, irmãos, você falar para Deus, Senhor, Amém. eu não sou sincero no meu coração contigo, Senhor. Aí que lindo quando você fala isso com Deus, irmão. Sim. Ah, você fala assim, ó, em plena certeza de fé, tendo, irmão, o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Olha isso, irmão. Irmãos, quando Amém. nós insistimos com Deus em relação a isso, que seja real em nossa vida, irmão. Amém. Isso aqui, irmão, quebra o coração de Deus. Porque isso que ele quer, que não sejamos insistentes com ele, irmão. Para que Amém, irmão. a vida com Deus seja real. Não seja dos Amém. outros. Seja nossa e ele e eu, cada um de nós. E olha o 23, irmão. Olha o consolo do Senhor. Ó, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Olha só que lindo, irmão. Amém. Aonde que entra a emoção aqui, irmão? Nada. Nada. Não tem emoção, não. Aqui tem disposição, forte convicção e aquela decisão, viu? Ó, disse assim: tendo o coração purificado de má consciência. E disse assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Não é nós que somos fiéis, ele é fiel, irmão. Amém. Deus seja louvado. Irmão, eu vou falar toda noite se você me deixar falar esses versículos aqui, porque como o Esse Senhor me versículo é falou no meu maravilhoso. coração. É E você tremendo. vê um sincero coração, né? É um, Amém. tipo assim, venho a ti, Senhor, como estou. Para como Amém. estou. Muitas vezes com um trapo de imundície, ou muitas vezes com quebrantado, mas com sincero coração diante Amém. de ti, né? É aquele Amém. ponto que você colocou, né? Eu estava, quando o irmão estava lembrando, eu estava lendo um trechinho que eu estava em Efésios, aquela parte no Efésios capítulo 4, Sim. onde fala assim, é, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Amém. E é de fato que tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho Amém. homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, Sim. mas e renoveis o espírito do vosso entendimento, Aleluia. e vos revistais
do do novo novo homem homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente. procedente da verdade, né? Amém. Então, revistais do novo homem, né? Amém. Então, tem intrepidez para chegar diante do Senhor. Fala, Senhor, realmente ainda eu tenho que estar despojando da carne, né? Aquilo que nós estávamos comentando antes das reuniões. Hoje foi um dia de dardos de tudo que é lado. Mais de 30 dardos inflamados, mas daí é o seguinte, mas por que vem essa circunstância? É a vida ascensional com Deus. Se a gente está Amém. vivendo uma vida que a cada dia nós chegamos diante do Senhor, o Senhor vem com circunstâncias, provações, e dentro disso tem que tirar proveito, né? E isso foi muito bom que você falou. Eu não venho aqui com a emoção, eu venho Não. aqui para ouvir a palavra da verdade, Amém. para o Senhor alinhar os meus caminhos. Então, Amém. isso daí é uma escolha. Amém. É uma escolha de posicionamento, porque se fosse pela minha emoção, eu ia ficar deitado, quieto, até falar, puxa Eu tô vida, mal. murmurando, mal, tô mal, né? Mas isso daí não é o que agrada o Senhor. É Não. você vê dentro da circunstância, você, como se diz, você vê o momento de, de introspecção e para Sim. você ver para crescimento, né? Porque o velho homem se corrompe, como diz a palavra aí. Você está vendo, irmão? Mas ele se corrompe só nos outros? Não, ele se Não. corrompe em circunstâncias da gente, né, também. Sim. E nos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém. O espírito do vosso entendimento, esse novo homem, ele nos dá discernimento, sabedoria e principalmente a escolha de Amém. posicionar dentro da vontade de Deus, né? Amém. Amém. É muito, muito rico, né? Amém. Muito bom. Glória a Deus. E os que Amém. temían ao Senhor, irmão, os que temían ao Aí. Senhor, falavam Amém, Lili. para Aí, ó. Miqueias. falavam um para o outro e É, o Senhor é Miqueias, atentava. irmã. É Miqueias, né? Deixa eu ver. O Malaquias aí. Falavam uns aos outros, né? Malaquias. Esse, irmão. É Miqueias ou Malaquias, né? Malaquias? Malaquias, capítulo 3 versículo 16, 17 e 18. É. Malaquias? É Malaquias, capítulo 3 versículo 16 ao 18. Então Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Eu via. Havia um memorial escrito diante dele, para os Amém. que os temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Amém. Eles serão, olha aí, irmã, Amém. para mim particular tesouro, Amém. naquele dia que prepararei, diz o Senhor Deus César. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. não serve. Oh, quer mais amizade que essa, irmão? Então Ai, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve a Deus e o que não Que serve. não serve a Que Deus. maravilha, né? É impressionante, hein? Muito bom. então tem Podemos os falar, amigos de Deus, né, irmã? amigos. E tem os dois, as duas bases, irmão. Os que temiam ao Senhor estão juntos e falam um para o outro. Que coisa, né? Mas Amém. à noite que a embarcação do apóstolo Paulo foi quebrada em dois, ele tinha a palavra. Ele era irrepreensível enquanto à lei e conhecimento da pura letra, né? Mas essa Sim, noite o Senhor falou com ele, Paulo, não temas. Uma intimidade, um direito cara a cara. Não temas que o sim. barco vai se quebrar, vai partir em dois, você vai Puxa vida. naufragar, você vai flutuando numa madeira, você vai. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. É necessário que você continue a caminhada e você vai comparecer ante César e você vai ser testemunha. Não se preocupa, a Puxa. palavra, Deus vai colocar na tua boca. Amém.
Aí ele foi e falou: Amém. todo mundo vai fazer um lanche, ninguém vai morrer, não fiquem mais com medo, não fiquem tristes. Ele conseguiu transmitir o que a intimidade com Deus Isso, foi transmitido para ele. também. Mesmo tendo a Sim. palavra escrita ali, não foi lá, olha, já aconteceu com Jonas, ele não se Sim. perdeu, ele não morreu, como está escrito. É, Não, ele era uma intimidade de oração também, dia a dia, também. que o Senhor podia falar assim, não se preocupa, Né? Paulo, vou preservar a vida de você e de toda a embarcação. Amém, Então, é uma comunhão diária e direta amém. para que nós continuemos a jornada, porque é necessário comparecer perante autoridades e perante pequenos, Sim, para falar e para Verdade. testemunhar a intimidade que nós temos com Deus. amém. E o Amém. Vitor estava lembrando que quando Judas deu um beijo para Jesus, ele falou, amigo, Hum, amigo, Puxa que está vida. acontecendo com você? é, Porque quando ele se revela a pessoa, quando ele está junto, ele é amigo, irmão. sim, Ele é nosso amigo quando estamos juntos e ele se revela. é E verdade. muitas vezes as pessoas, Não o o vem, Judas tinha outros interesses, não irmão. via Ele como amigo. amava o Verdade. dinheiro. E muitas vezes nós É. somos colocados, você considera amigo, mas ele tem outros interesses. Mas a intimidade Muito com o bom. Senhor é progressiva, irmão. Amém. Viu, irmã? Irmã Lília, olha que bom que esse ponto que você tocou. Naquele momento, dá a impressão que, puxa, mas o senhor usar essa expressão de amigo, Não é porque ele não dessa estava preocupada se ia ter uma reciprocidade, É, Não, mas ele, dentro do coração, como em ele tinha, comunhão com o Pai, era ele sincero. só operava a vida, só Amém. operava. Então, quer dizer, aquele que estava numa situação oposta, a lenha estava posta sobre a cabeça, o fogo estava posto sobre a cabeça, né? Mas sim, o próprio Senhor falou, chamou de amigo. Sim. Vai logo e faz o que é para fazer, exatamente. né? Então eu vejo assim, essa palavra também traz muito assim essa intimidade do Senhor para os que estão andando na presença do Senhor. Amém. Amém. E aí quando nós escolhemos fazer a vontade do Senhor, ela opera uma situação de cruz. Sim, Ela opera uma situação da gente ir diante do Senhor e operar a cruz, para operar a cruz, e nesse ponto que a gente estamos fazendo a vontade de Deus, né? Quando amém, desistimos daquela nossa posição própria, né, irmã? Sim. amém, É muito, muito rico, né? Muito. amém. Aleluia pela Glória a palavra, irmão. Deus. Deus seja louvado. Maravilhoso. É muito para falar, mas Sempre, eu acho sempre que uma bacia para lavar os pés, né? é para lavar os Sempre. pés, né? O barco vai quebrar, irmão. É. Mas Mas não você vai pode ter. ficar tranquilo. É, não tema. Agarra num pedacinho que o Senhor proverá. Essa foi Amém. boa. O Senhor proverá. Então, Amém. e tudo isso, irmã Lília, é para a gente ver. Sabe como que é? Dentro da circunstância, você vê se você olha para si, ou você vai estar olhando para o Senhor. Sim, Para Isso. o Senhor, Ele está te mostrando algo. Então, às vezes, a natureza humana, a maneira como que você dá sabedoria para lidar com as coisas aqui de baixo, Uhum. para você não se irar, no caso, não se ultrapassar uma palavra que não esteja colocada corretamente. Mansidão, domínio próprio, que é a própria pessoa de Cristo habitando em nós. também, Então, em tudo isso, a circunstância vem para o crescimento, né? também. Uhum. Mas é maravilha, irmãos. Foi muito, muito Glória a rico, como Deus. se diz. Sempre a gente sai edificado. Tá Amém. bom, meus irmãos? Tá Sim. Irmão ótimo. Diego, Irmão Diego, Ele colocou aí. ah, amém. uma alegria te ouvir e te ver, irmão. Amém, irmão. Igualmente. Também. Maravilhoso. Graça e a paz, meus Graça e irmãos. a Graça e a paz, meus paz, irmão irmãos. Vitor, irmã Lília. Tá bom. Amém. Deus Abraço, abençoe. irmão. Bom descanso. Amém. Bom Olhando descanso, para irmãos. cima. Amém. 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 Tchau.